E aí, cara, tudo bem? Então, nessa aula aqui a gente vai estar conversando sobre a formação das tríades fechadas. Bem, qual é a minha ideia aqui? Minha ideia é falar para você sobre como você raciocina, como você visualiza aqui no braço do instrumento a formação do que depois você vai chamar então de acordes, né, dentro da disciplina harmonia. Então, aqui também já está subentendido que você já estudou a parte de intervalos aqui dentro da disciplina teoria e que você tem isso pronto debaixo dos seus dedos. Então, eu tinha passado para você anteriormente uma formação nessa ordem aqui, onde você tinha então os intervalos maiores e os intervalos justos, né? Você tinha então segunda maior, terça maior, quarta justa, quinta justa, sexta maior e sétima maior. Eu também citei para você que para classificar os intervalos maiores como menores, bastava você diminuir cada um deles, né? Por exemplo, segunda maior, é só você diminuir um semitom, que você tem segunda menor, e os intervalos de quarta e quinta para você aumentar ou diminuir também o mesmo procedimento, uma casa para frente ou uma casa para trás. Então, primeiro vamos conceituar o que é uma tríade e o que é um acorde. Você tem que pensar que quando você utiliza os intervalos que você já estudou na escala e você vai empilhar eles, você começa então a dar o caráter harmônico para isso. Então, toda escala ou toda organização de sons tem dois tipos de caráter. Primeiro é o caráter melódico, que é o que eu falei para você anteriormente, como eles se organizam um de cada vez. E a segunda coisa é o caráter harmônico, que é como você trabalha isso então empilhado, né? Ou simultaneamente. As tríades são um empilhamento de 3 sons. Os acordes são formados dessa maneira, né? Você empilha 3 sons que você tira de dentro da escala. Então, para formar o primeiro tipo de tríade aqui, a gente vai pegar o primeiro som da escala, do exemplo que eu dei para você, começando na casa 5. O terceiro som da escala vai ser o segundo som que você vai utilizar para formar, então, essa tríade. E o quinto som da escala vai ser o terceiro som que você vai utilizar para formar, então, o acorde. O que eu vou fazer? Como é que eu vou empilhar esses sons aqui? Eu vou pegar essa nota aqui, ó, que é a terça maior, e vou colocá-la aqui, ó. Vou pegar o terceiro som, que é a quinta, e vou colocar aqui, ó. Aí eu consigo empilhar os 3 sons. Ou seja, eu consigo reproduzir eles ao mesmo tempo. Diferente de quando eu toco assim. Então isso aqui seria o caráter melódico, uma de cada vez, e esse o caráter harmônico. Bora lá. Então, quando você tem esse caráter harmônico aqui de empilhar os 3 sons, você está pensando no que a gente chama de tríade fechada. Por que fechada? Porque ela está sendo feita nessa ordem de primeiro som, ou tônica, segundo som, ou terça, e terceiro som, quinta. Cada um desses sons tem a sua importância, né, dentro dessa organização que a gente chama de tríade fechada. Porém, antes é importante fazer uma observação aqui para você. 2 sons não formam um acorde. 2 sons formam somente o intervalo. Então, se você tocar somente a tônica, a terça, ou a tônica e a quinta, você está com um intervalo, né, característico entre essas 2 notas e não está formando, então, uma tríade ou um acorde. Para você ter a tríade ou o acorde, você precisa de 3 sons empilhados, pelo menos, para iniciar. Então, quando você organiza dessa forma um som, um caráter harmônico, onde você vai ter 3 sons empilhados, você está fazendo o seguinte: você está pegando a primeira nota desse empilhamento e está dando a função dela de dar um nome. Nesse caso aqui eu estou na nota Lá, então o acorde que eu estou fazendo aqui é um Lá maior. Em qualquer outro lugar do braço, a primeira nota sempre vai ter a função então de dar um nome para o acorde, ok? A segunda nota, ela tem a função
de dar um modo, se ele é do modo maior ou do modo menor, ou do tipo maior ou do tipo menor, que é essa nota aqui. Lembra que aqui ela era maior e aqui ela era menor, quando você diminuía aqui no semitom. Então a mesma coisa vai acontecer na formação dos acordes. Então ela é responsável por determinar o modo do acorde. E o terceiro som, ou terceira nota, a quinta aqui, ela é responsável por dar estabilidade. Note o que acontece se eu pegar essa quinta e tocar ela um semitom abaixo. Ou se eu tocar ela um semitom acima. Então ela sendo uma quinta justa, ela gera essa estabilidade sonora. Então você tem essa disposição dos seus dedos e das casas do braço do instrumento para você formar então uma tríade fechada, que é o empilhamento de 3 sons feitos na ordem, né? Um primeiro som responsável pelo nome, um segundo som responsável pelo modo do acorde, seria maior ou menor, e um terceiro som responsável então pela estabilidade. Então esse seria um modelo de tríade fechada maior, partindo da sexta corda. Quando você passa para a quinta corda, para começar a montar os acordes que iniciam na quinta corda, você tem a mesma disposição das casas e dos seus dedos, né? Das notas. É o mesmo desenho, a mesma digitação. Então, aqui você tem primeiro som, tônica, segundo som, terça maior, terceiro som, quinta justa, na mesma disposição. Quando você passa para a quarta corda, muda a disposição da sua mão e de seus dedos. Olha o que acaba acontecendo aqui. Partindo do ponto de vista visual, quando você faz os acordes de tríade fechada saindo da sexta e da quinta cordas, você tem as duas primeiras notas na próxima casa imediata e o terceiro som sempre duas casas para a sua esquerda. Quando você chega aqui na tríade fechada, partindo da quarta corda, as notas ficam em casas consequentes, que a gente chama, né? Então você tem tônica, terça e quinta nessa ordem, partindo da quarta corda. Mesma coisa, mesma classificação. Nota responsável pelo nome, nota responsável pelo modo e nota responsável pela estabilidade. Aí o que restou agora para você? Restou a terceira corda, você empilhar agora, né? Ter um empilhamento de 3 sons a partir da terceira corda. Muda novamente a disposição dos seus dedos. Você tem então tônica, a terça agora vai para a corda casa de baixo aqui, ó. Diferente do modelo anterior que você estava assim, ó. Então o modelo maior fica com a terça embaixo da tônica e a quinta agora ela fica 2 casas à sua esquerda. Então esse é o modelo de tríade fechada partindo da terceira corda. Quando eu digo partindo de determinada corda, eu estou dizendo para você qual é a corda que vai dar o nome, né? A corda responsável para você colocar o primeiro som. Então vamos lá, modelo de tríade maior, fechada, sexta corda. Tríade maior, fechada, partindo da quinta corda. Tríade maior, fechada, partindo da quarta corda. Tríade maior, fechada, partindo da terceira corda. Somente com esses modelos aqui você já pode fazer muita coisa, né? Se você simplesmente pegar um modelo desses e andar com ele pelo braço, mesma coisa com o modelo saindo da quarta corda. Ok, então aqui já é um esboço bem legal do que a gente vai conversar futuramente
quando a gente estiver falando sobre o sistema Caged e como você monta então os acordes da maneira que você já deve conhecer através de cifras ou de ver outras pessoas tocando. Bem, as tríades, essa forma de pensar empilhando de 3 em 3, se classificam em 4 tipos, que nós chamamos de família de tríades. Então, o primeiro tipo é esse, é o tipo maior. O segundo tipo é o tipo menor. Como é que funciona? O tipo menor, ele é exatamente a mesma coisa aqui, só que você vai mudar somente a terça. Então, ele também é composto por 3 sons. O que muda é o segundo som dele, que vai fazer ele pertencer ao modo menor. Na prática, a gente faz o seguinte, a gente pega essa nota aqui e toca ela um semitom abaixo. Ó. E você tem então um modelo de tríade fechada menor saindo da sexta corda. Você vai fazer a mesma coisa aqui, ó, saindo da quinta corda. Você vai pegar o segundo som e vai diminuir um semitom, para que você tenha então o som da tríade fechada menor partindo da quinta corda. A partir da quarta corda, a mesma coisa, você vai pegar esse som aqui, que é o segundo, e vai diminuir ele um semitom. E partindo da terceira corda, a mesma coisa, você vai pegar o segundo som que está aqui na segunda corda e vai diminuir ele um semitom. Então você tem aqui todos os modelos menores de tríade fechada saindo da sexta, quinta, quarta e terceira cordas. Saindo da sexta corda. Modelo menor saindo da quinta corda. Modelo menor saindo da quarta corda. Modelo menor saindo da terceira corda. Ok? Bom, a gente ainda tem mais 2 tipos, que é o aumentado e o diminuto, que são variações então em cima do maior e do menor. O aumentado, ele é a tríade perfeita maior, né, com a quinta aumentada. Então você vai pegar o modelo aqui, que é o modelo maior, lembra, aqui é a tônica, aqui é a terça e aqui é a quinta. Então eu estou pedindo para que você aumente a quinta, que essa nota venha para cá. Então o modelo de tríade maior aumentada, com quinta aumentada, saindo da sexta corda, fica nesse desenho, devido você ter aumentado a quinta. Partindo da quinta corda, o desenho fica igual. Partindo da quarta corda, você tem que aumentar essa nota. E partindo da terceira corda, você tem que aumentar essa nota. Então, todos eles. Modelo maior com quinta aumentada, o modelo aumentado saindo da sexta corda. Modelo de tríade fechada, aumentada saindo da quinta corda. Modelo de tríade maior fechada, aumentada, partindo da quarta corda. Modelo de tríade maior aumentada, partindo da terceira corda. Ok? E ainda fica faltando aqui a última família, que é a família que a gente chama de diminuta. Ou seja, agora você vai pegar o acorde menor e vai diminuir a quinta. Então, mesmo raciocínio, você pega o acorde menor, ele já está aqui com a terça menor, e você vai pegar essa nota e vai colocar para cá. Se diminuiu a quinta, é um acorde menor com quinta diminuta. Então, esse é o modelo partindo da sexta corda. Quinta corda, quando você vai montar a partir daqui, mesmo procedimento. Na quarta corda você tinha esse modelo. Então essa nota aqui tem que descer um semitom. E mesma coisa você tem para o modelo da terceira corda, onde você tinha
essa é a disposição das notas e essa nota você precisa abrir para o lado. Então vamos lá, todos eles. Modelo de tríade menor com quinta diminuta ou modelo diminuto de tríade fechada saindo da sexta corda. Tríade fechada diminuta saindo da quinta corda. Tríade menor diminuta saindo da quarta corda. Tríade menor diminuta saindo da terceira corda. Bom, então agora eu vou mostrar para você todos eles na ordem para a gente fazer uma revisão, ok? Vamos lá então, tríades maiores, partindo sexta corda. Quinta corda. Quarta corda. Terceira corda. Tríades fechadas menores, sexta corda. Quinta corda. Quarta corda. Terceira corda. Tríades fechadas aumentadas, sexta corda. Quinta corda. Quarta corda. Terceira corda. Tríade menor fechada diminuta, sexta corda. Quinta corda. Quarta corda. Terceira corda. Bem, espero que você tenha entendido, ok? Isso aqui é fundamental para que você consiga montar os acordes. Nota que cada vez que eu falei para você de cada um deles, eu toquei e deixei o som acontecer. É importante que você saiba tocar o acorde e você saiba ouvir, identificar o som, a diferença entre o maior e o menor. Entre o maior e o maior aumentado. Ou entre o menor e o menor diminuto. Isso auxilia muito você na hora de tirar a música, de memorizar os intervalos. E todas essas notas podem ser utilizadas futuramente para você também criar melodias e fazer os seus solos. Tá? Então, por enquanto, fica aí os modelos maior, menor, aumentado e diminuto de tríades fechadas, ok? Numa próxima classe, nós vamos trabalhar então as tríades abertas. Por hora é isso aqui para que você consiga entender como formar os acordes dentro da aula sobre o sistema Caged. Bons estudos aí!